Então, tive o prazer de falar já com o Paulo, semana passada via e-mail. Alguns de vocês acho que estavam ontem na live da Dani também, onde ela abordou bastante como que é esse universo de série e tal, mas muito do ponto de vista da criação e do roteiro. Não que a função do diretor ela não seja criativa, ela é extremamente criativa. A gente exerce essa criação o tempo todo. Até para resolver problema, a gente precisa ser muito criativo. E problema que não falta num set de filmagem, né? Então, mas é muito a abordagem que eu gosto de dar é muito mercadológica, porque assim um diretor precisa ser um gestor. A gente tem todo um debate filosófico sobre a arte do diretor. Eu gosto de entrar nisso, etc. e tal, mas como esse curso foca muito na questão de dirigir série por si só não é um trabalho autoral. Né? É um trabalho onde você exercita a sua arte, mas de forma muito métrica, de forma que tem que funcionar dentro de um contexto já pré-existente e um contexto que é, na verdade, o que mais cresce dentro do audiovisual. Né? A gente observa hoje em dia, nos últimos 10 anos, a quantidade de séries novas que foram escritas, a quantidade de séries que entraram na nossa vida. A maioria das pessoas hoje em dia lista séries preferidas ao invés de filmes preferidos, está ocupando um espaço na nossa cultura pop, na nossa cultura, no nosso cotidiano muito grande. Então, o universo da série provavelmente, mercadologicamente, é a melhor porta de entrada para um diretor, tá? Tanto em vários estágios da carreira dele. Através de séries mais elaboradas, porque você tem séries com tamanhos diferentes, tamanhos de orçamento, complexidade de execução diferentes. Então, é muito importante você estar preparado para lidar com um universo que não é inteiramente seu, né, criativo. Você tem que entender a sua função dentro daquele contexto onde você já tem os personagens já têm os seus tons, já têm as suas histórias, já tem uma série de coisas, e aí exercer, sim, o melhor exercício do nosso ofício, né? Que é uma boa direção de atores, uma boa escolha de ângulos, uma boa narrativa, uma melhor forma de contar a história. A abordagem é bem diferente, isso foi uma das perguntas que o Paulo fez na semana passada, do dirigindo filmes, porque dirigindo filmes você faz uma história, então você consegue dar o peso exatamente que você quer, de todos os personagens, fazer uma linguagem própria e tal. No universo da série, você já tem um range, né? Você tem uma grande liberdade. O que eu mais fiz na minha vida foi dirigir obras seriadas, então, assim, e tem modelos de série. Ontem a Dani falou muito sobre o modelo americano, onde um roteirista escreve um roteiro de um episódio inteiro, do começo ao fim, e você tem esse mesmo modelo, um diretor dirige o episódio do começo ao fim. Só que no Brasil você vem de um universo muito bem desenvolvido que é feito a forma que são feitas novelas. E as novelas, elas intercalam diretores e você, às vezes, racha dentro de um mesmo episódio mais de um diretor. E esse modelo está sendo transferido para a série porque é uma forma muito boa de você otimizar os custos da produção. E no momento de retomada do audiovisual, no momento que, como o Afonso disse aqui antes, que a gente tem uma série de percalços, a gente consegue fazer uma diferença, a gente consegue atrair capital, justamente porque a gente tem um know-how de novela que pode ser muito bem incorporado nas séries. Então é muito importante, dentro do universo das séries, você saber contextualizar a sua participação, fazer com que a sua melhor ideia funcione dentro daquilo que já está pré-estabelecido e sabendo dividir esse lugar com outras áreas criativas. Até se você vai falando do modelo americano, que em alguns casos ocorre aqui no Brasil também,
você tem um diretor que vai lá e constrói uma narrativa dentro do, né, obviamente acompanhando o roteiro, mas constrói a visão dele daquele roteiro do começo ao fim. Só que ele tem que preservar todo esse contexto do começo ao fim. Isso, na verdade, não é um objeto que vai te causar restrição. A princípio pode parecer dessa forma, mas na verdade você só vai ter uma criatividade dentro desse universo já pré-estabelecido. E quando você trata de posicionamentos estéticos, formas de você abordar esteticamente uma narrativa, olha, nunca tem opções suficientes. Você sempre vai conseguir dar um toque diferente, você vai conseguir fazer a sua marca, sempre vai conseguir até um exercício que eu acho muito interessante, que é explorar coisas novas, né? Quando você entra num projeto novo, estabelecer novas linguagens, estabelecer novas formas de narrativa, tentar entender aquilo de uma forma diferente, também não pasteurizar o seu trabalho. E no trabalho de direção de atores, mais uma vez, você também, se você estuda bem a série que você está inserido, você vai ter uma gama de conhecimento muito maior do que até que você teria num filme para você dirigir aqueles personagens. E você pode, dentro, obviamente, de um contexto de série, né, que é o que mais acontece hoje em dia, a gente está abandonando aquela coisa que era novela, que a novela era tida como uma obra aberta. Você começava a escrever e você ia vendo ali a resposta do público, ia dialogando com o público indiretamente, através aí de 1 a 2 semanas de defasagem de recepção, entre, né, a recepção do público assistir a novela e você e o autor ter tempo de reagir a essa resposta do público. Normalmente, no universo séries, todos os capítulos já estão escritos, né? Então, fica muito mais fácil você organizar até com os outros diretores, com os outros colaboradores, os outros gestores desse projeto, a forma de você narrar isso de uma forma melhor. As séries brasileiras ainda estão num processo que muitas ainda migram de formatos novelescos, né? Como da mesma forma nos Estados Unidos, você tem muito ainda a presença do sitcom, principalmente naquilo que é de comédia, e vários e até séries de dramas têm uma luz mais mercadológica, assim, uma forma mais padronizada, mas ao mesmo tempo você tem muito espaço para inovação, né? Você tem e hoje em dia, quando a gente começa a trabalhar em nicho e você começa a ter clientes como a NBC Universal que trabalham muito em suspense, em policial, então você consegue trabalhar em setores diferentes, fazendo coisas diferentes. Uma vez que você se estabelece como um diretor de séries no mercado, o legal é que você consegue, no mesmo ano, fazer vários tipos de trabalhos diferentes, entrar em vários tipos de universos diferentes, exercitar vários tipos de narrativas diferentes. Então, é muito enriquecedor, até para, no futuro, você se tornar um melhor autor, né? Um melhor diretor autoral de filmes e que tem um maior impacto aí. E quando a gente fala de série, hoje em dia você pode ver que série você tem vários formatos, né? Você tem formatos que são como o Drácula do Netflix, que eram basicamente 3 longa-metragens em série. Isso é muito legal. Imagina você fazer 3 longa-metragens seriados, um com um tom diferente, passado num período diferente, com todo um dressing diferente, uma direção de arte diferente. Então, o universo é muito rico, as possibilidades são muito grandes, mas é muito mercadológico. Não que o filme não seja, né? Os filmes também são, quanto mais comercial o filme mais tem a presença de um estúdio, mais tem a presença dos investidores. Basicamente, quanto mais caro o produto mais aquelas pessoas que estão colocando dinheiro dentro do produto vão querer exercer uma função. Na série, normalmente, já é mais tranquilo essa exerção, porque uma vez que você
recebe aquele contexto e você entra naquele processo, o seu nome já foi aprovado, o seu episódio já foi liberado, então a pressão também num diretor de série é muito mais light do que a pressão num diretor de cinema, quando a gente fala de mercado grande. Se você faz um filme que você conseguiu captar sozinho e tal, um filme mais autoral, muitas vezes você é o seu próprio produtor, então daí você não tem esse problema. Mas eu estou falando mais uma visão de mercado, porque eu acho que é importante a gente entender o diálogo com o mercado, entender o que o mercado quer da gente e como a gente pode contribuir com ele. Então, eu acho que a Avenida das Séries além de ser uma mais próspera dos últimos anos, é também que te dá mais possibilidade de exercício da função em vários níveis no mercado. E agora, gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, só não para tentar só manter democraticamente também, assim, né, um papinho assim por pessoa de 5 minutos, para a gente não se alongar muito, deixar todo mundo falar. Por mim tá ok, tá tudo bem daqui. Beleza. Vocês, mas assim, então falar com você, Matheus. Você tá onde mesmo? Eu tô em Goiânia atualmente, mas eu tô em processo de mudança para o Rio de Janeiro nos próximos meses. Tá. Infelizmente, no atual momento, a gente ainda tem essa descentralização, mas um movimento que deve surgir em breve, você já vê despontando, são produções locais, né? Essa descentralização desse polo Rio-São Paulo, até a própria Ancine já tem, se você é você tem uma produtora fora desse eixo, você tem mais acessos a certas verbas, melhor pontuação, etc. e tal. Então agora eu vou, né, a partir dessa nossa pequena introdução aqui, vai falar um pouquinho mais do curso mesmo. A ideia aqui é a gente ter, obviamente, uma pequena explanada inicial para a gente apresentar e debater alguns pontos básicos, só para a gente determinar a linguagem, a métrica, ou como que a gente vai adereçar as terminologias, mas, assim que possível, eu quero trabalhar num processo de PBL e trabalhar isso juntamente com a Dani, porque a ideia é a gente realmente trazer para vocês uma série que será filmada na ABC, a gente já está construindo esse cenário até lá, e vocês, a equipe que está em roteiro, vai poder escrever os episódios dessa série e a equipe que está na parte da direção vai poder dirigir episódios dessa série. Tá? E é uma série que vai ter atores de mercado tal, e a gente vai fazer uma forma como se fosse realmente um processo coletivo de criar um certo piloto, entendeu? Para vocês terem um pouco essa experiência na prática, mas a ideia é que a gente tente realmente avançar com esse processo minimamente. Né? Obviamente, a gente, sempre que você faz um processo basicamente, de construção de uma prova de conceito, é algo que você faz para levar para o mercado. O mercado te dá uma série de inputs diferentes e daí você avança. Mas é uma ótima forma de vocês trabalharem diretamente com um projeto desde o começo, entendeu? É o chamado PBL, que é o Problem Based Learning, que é, né, aprendizado baseado em projetos ou aprendizado baseado em problemas. Então você cria um problema, um projeto, né? E a gente trabalha diretamente em cima disso, em cima de decupagem e com mais mão na massa possível, exercitando exatamente uma simulação de uma situação real que você enfrentaria no mercado hoje em dia. Você vai receber uma encomenda, vai fazer sua decupagem, vai trabalhar junto com o roteirista, vamos debater as possibilidades inclusive orçamentárias, as possibilidades dentro da restrições e, ao mesmo tempo, das estruturas que a ABC tem. Né? Então,
ou seja, muito dentro do que é uma realidade de mercado mesmo, que a gente inevitavelmente esbarra por aí. Olá, Luana. Luana deu uma pirueta aí com a imagem. Bem-vinda. Oi. Então, bem, basicamente é isso. A arte de dirigir era uma arte muito mais de executar. Então, a gente trabalha muito como uma engenharia, né? A gente precisa ter uma planta para a gente fazer a nossa parte e fazer a obra andar. Então, é muito importante essa ligação com o curso da Dani, por isso que eu participei até ontem. Quem tiver a oportunidade de fazer os dois é ótimo, porque uma boa direção vem de uma boa compreensão da estrutura de roteiro, da importância dos elementos de roteiro, da mesma forma que um bom roteirista entende também minimamente todas as dificuldades e as possibilidades e a execução, né, e as implicações de que certas criatividades podem gerar e formas de você viabilizar um bom roteiro, entender o custo daquilo que você escreve e a dificuldade ou a facilidade daquilo que você escreve, porque há muitas formas de você contar a mesma situação. Então, construir um roteiro, além da questão criativa, tem restrições também orçamentárias, tem restrições de personagens, tem restrições de horários e etc. e tal, que acabam desembocando todas na mão do diretor. Então é muito importante também você manter um bom diálogo com os roteiristas, com os produtores, porque um bom diretor que tem uma boa longevidade de vida no mercado é um diretor que todo mundo gosta de trabalhar. Muitas vezes você vê as pessoas falando, mas ali é uma panelinha, ali só entra quem... As pessoas trabalham com pessoas que elas confiam, não é uma questão de panelinha, não é uma questão... Às vezes elas odeiam aquelas outras pessoas, elas literalmente acham as pessoas mais irritantes do mundo, mas são competentes, fazem bem o trabalho, entregam bem o que são feitos. Então, assim, é importante você entender a sua funcionalidade, a sua função dentro dessa estrutura, como ser uma engrenagem que agregue e que faça impulsionar aquela obra que você está dirigindo. Porque dentro de um universo de séries, basta você ligar a televisão e ver a quantidade de séries e possibilidades que você tem no mercado para dirigir. Então, sendo um bom diretor de série, uma boa diretora de série, tendo um bom nome como profissional no mercado, isso se retroalimenta e você está continuamente participando desses projetos. E é um pouco disso que a gente quer colocar para vocês, é um pouco dessa dinâmica que a gente quer trazer para vocês. E espero que quem curtir aí a proposta, embarque e participe. Alguma pergunta? Ou eu estou sendo claro demais? Está sendo claro demais. Então é isso. Bem, acho que eu já esgotei aqui meus argumentos. Também eu não posso ficar dando spoiler. A gente tem toda uma estrutura de site, está lá no site, não vou ficar aqui lendo aula por aula, mas é muito bom a gente manter em mente que a gente vai estar sempre trabalhando em cima de construção, mais mãos à obra, mão na massa mesmo, assim que possível. Inevitavelmente a gente tem que cobrir algumas áreas teóricas, mas quanto mais a gente cobrir isso, inserindo junto da prática, fica muito mais fácil até para assimilação. Então, basicamente essa nossa proposta de curso aí. Afonso, quer falar alguma coisa? Acho que Afonso deu uma saída aqui. Nossa. Mas é isso, se não tiverem mais... O João Matheus levantou a mão, Hans. Oi, João, fala aí. Hans, eu tenho algumas dúvidas, eu não sei se esse momento é adequado para falar sobre isso especificamente, mas
Eu tenho muita curiosidade para saber como que é esse mercado da direção, né? Porque eu percebo que existe um padrão de diretores mais velhos que já estão no mercado há muito tempo. Logicamente, pelo que você falou também de as pessoas estarem ali porque elas confiam umas nas outras e etc, né? Mas a minha dúvida é mais baseada no sentido de um novo diretor que está entrando no mercado, como que é esse processo, como que é esse mercado, no Brasil como um todo. Eu queria saber mais sobre isso. Olha, começar uma carreira é difícil em qualquer lugar, né? Sim. Ainda mais para gente que a gente trabalha no mercado criativo e não é um banco que você entra ali como office boy e vai crescendo. Mas, obviamente, você pode fazer trabalhos. Eu comecei a trabalhar, meus primeiros dias de set foram voluntários e eu estudei e você vai levando, vai subindo. Eu acho que o momento que a gente vive hoje em dia é um momento de um certo processo de democratização muito grande. Eu acho que assim a possibilidade hoje de alguém ser contratado como um diretor é estatisticamente muito maior do que era 10 anos atrás, pela quantidade de plataformas que você tem, pela quantidade de produtos que você tem, pela quantidade de nichos de mercado que você tem. Como o Afonso disse um tempo atrás, né, a gente está tendo alguns percalços aí. Eu acho que, além das questões né, de fomento, ou falta de fomento, e questões políticas e tal, a gente teve uma grande pandemia. Isso foi um impacto no mundo inteiro. Então, a gente está num processo de retomada, a gente está acelerando porque a gente tinha muita coisa já alinhada para isso, muita coisa que acabou ficando no gargalo, mas eu acredito que cada vez você vai ter mais e cada vez a gente vai explorar muito mais o regionalismo da nossa cultura. Eu acho que esse processo vai trazer uma realidade muito mais diversificada na composição de um diretor. Os diretores velhos, eles têm os seus valores. Você tem o ideal para qualquer equipe é você ter uma equipe extremamente diversificada, né? Que você tem elementos ali velhos que vão trazer experiência e ter elementos extremamente novos que vão trazer novidades. Então, e hoje em dia a gente vive uma pauta de inclusão que eu acho que facilita também isso, né? Você ser... eu sou pernambucano, então, embora a cara e o nome não leve essa associação imediata, mas eu tive também que sair de Pernambuco e me enraizar no Rio de Janeiro, porque na minha época não tinha como você exercer uma função de diretor, a não ser que você fizesse como alguns amigos meus fizeram, optaram por uma carreira mais acadêmica e fazem pontualmente um filme a cada 4, 5 anos, não sei o quê. Mas eu procurei uma forma de estar no set mais frequentemente, né? Eu queria estar ali quase todo dia, se possível. Então, como disse o Beato, uma vez que você se vicia nisso, você não larga. Então, eu acho que hoje em dia as possibilidades são maiores para todos os sentidos. Eu acho que hoje em dia, se existiam restrições, cada vez elas estão menores. Acho que cada vez você tem editais totalmente voltados para novos realizadores, entendeu? Também é uma forma de você ir aí, fazer um filme, fazer um trabalho, fazer alguma coisa. Você tem agora uma série de produtores que buscam na composição do seu cast de diretores. Por exemplo, você tem uma série com... vamos dizer que você vai fazer um modelo americano, cada diretor vai dirigir um episódio. Você tem 8, 10 episódios, você tem aí como ter, sabe, uma diversidade imensa. Pega ali uma pessoa mais experiente para dirigir alguns episódios, uma pessoa mais novata para dirigir outras, uma pessoa no meio do caminho. Isso faz uma composição de visões, de olhares, que normalmente enriquecem mais o projeto, o produto, do que se você deixasse na mão de uma pessoa só. Alguns projetos acabam sendo feitos na mão de uma pessoa só
às vezes eles são autorais ou eles são documentais. Documentário tem muito isso, né? Porque foi um processo que a pessoa ficou ali, equipes de documentário são menores, é um modelo de mercado muito diferente. Mas, de uma forma geral, eu acho que hoje em dia as possibilidades são muito melhores do que jamais foram no Brasil. A gente ainda está passando por um processo de mudança estrutural, porque durante muitas décadas o Brasil, basicamente, quem produzia audiovisual era a televisão, daí você teve ciclos de cinema, mas nunca foram constantes. A gente provavelmente viveu nos últimos 20 anos, né, antes da pandemia, um dos melhores ciclos, cada vez mais crescente, do audiovisual. E eu acredito que isso vai cada vez crescer mais, porque o audiovisual é uma indústria que gera muito retorno para a economia, gera muito tributo para o governo, gera divisas culturais. Então, assim, quem não enxerga isso realmente tem uma visão econômica muito limitada. E a tendência é que a gente volte a cada vez mais a investir nisso, crescer nisso e voltar, porque assim, você tem que entender que quando a gente fala de obras seriadas, a gente fala também de novela. E as novelas brasileiras são as novelas que mais venderam no mundo. Então a gente tem muita possibilidade de fazer grandes séries que funcionam muito bem. Você vê uma das que mais deu certo é aquela Cidade Invisível, se não me engano, que é uma série totalmente baseada no nosso folclore. Muda-se cabeça, botou cor-de-rosa, conquistador. Então, uma série de questões que só fazem a nossa cultura e o nosso mercado serem propícios para um crescimento cada vez maior. Não sei se respondi a tua pergunta, não sei se eu... Respondeu, e eu gostaria de fazer mais uma. Claro. Eu fiquei curioso, achei muito massa a ideia da gente botar a mão na massa no set, alinhado com a galera dos outros cursos, né, pessoal do roteiro, por exemplo. E eu fiquei em dúvida em relação à parte prática, justamente porque eu percebi que serão marcados alguns encontros, né, durante o mês, se não me engano, um encontro por mês, né? É algo assim? Eu tenho que revisar aqui o cronograma. São duas por semana. Duas por semana. 2 por semana São 2 por semana online. São online. E daí, eu acho que são não sei quantos dias de filmagem. São 2 finais de semana, 3 finais de semana. São 4 dias de filmagem. Um para 2 finais de semana, para cada né? segmento, Deixa eu ver aqui que eu já te falo. A minha dúvida em relação a isso é porque, como eu sou de Goiânia, eu sempre estou no Rio. Uma vez por mês eu vou para o Rio e fico uma semana. Aí eu queria saber como que vai ser mais ou menos para eu me programar e saber se eu vou conseguir acompanhar e participar de fato. As aulas, elas vão ser online. Tá? Disso aí é certeza que eu vou participar. Essas aí que são durante a semana são online, que são os encontros aqui todos. E daí você pode ver exatamente todas as datas no nosso site. Daí você pode ver exatamente se vai funcionar no seu cronograma, etc. e tal. E daí, no final do curso, a gente tem os encontros presenciais, onde a gente vai filmar, de fato, o nosso projeto, que serão em 2 finais de semana. As datas 10 e 11 de dezembro, esse final de semana, e o outro é 17 e 18 de dezembro. Peraí, só um segundo. 10 e 11 de dezembro e 17 e 18, né? Isso. Uma semana depois da outra, né? Exato. Isso. De dezembro? Isso. Maravilha, perfeito, então. Mas não necessariamente, se você é de fora, a gente consegue concentrar a sua atividade toda num final de semana, para você não precisar ir e voltar, entendeu? Aham. Não, massa demais. Perfeito. Porque daí eu sei que fica difícil para... 17 e 18.
Alguma outra pergunta? Por aqui tá tudo ok. Bem, então, se não há mais nenhuma pergunta, espero vê-los em breve, ao vivo, ou melhor, várias vezes antes online, daí finalmente em algum momento ao vivo. Verás. O novo normal, né? É. Então, tá ótimo. Obrigado a todos aí por participarem, por acompanharem. Obrigada. Obrigado, até semana que vem. Obrigado, tchau. Quem Tchau. chegou, só avisar quem chegou por último aqui, que entrou, você já tinha começado, a gente coloca depois no YouTube, então vocês podem ver na íntegra a partir de amanhã no YouTube, ok? Obrigada, Hans, obrigada a todos que compareceram. Agradeço. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.